O pessoal comentou, Maria, você não estava no programa ontem? Gente, eu fui prestigiar, né, o Congresso Empresarial da CIP, sua 19ª edição. Neto, estava lotadinho aquele teatro, foi bonito de ver. Foi bonito de ver, eu estive com os palestrantes, com a diretoria da CIP, durante a tarde, quando chegou a Piracicaba, né? Chegaram a Piracicaba os palestrantes, fomos lá, entrevistamos, conversamos, e muita orientação já nessa conversa. Agora a CIP sempre inovando, assim, 100%, trazendo a Piracicaba, né, grandes palestras e um principal, por um valor muito reduzido. Né? Jamais a gente conseguiria ter essa grande possibilidade de ter esses 3 nomes, né, na cidade, juntos numa sequência só. Foi muita informação de excelência para todos que estiveram lá. Acabamos o programa aqui e fomos para lá também, pegamos parte, né, da palestra também, um encontro maravilhoso e assim, com todas as poltronas do teatro preenchidas. Isso transparece o sucesso que é o Congresso Empresarial da CIP. O 19º não foi diferente. Foi muito importante e é crucial para a cidade de Piracicaba. Eu convido você a acompanhar a matéria, que ficou bem bacana, junto com a diretoria, com os palestrantes e também entrevistando pessoas que estiveram, né, no Congresso. Olha só que legal, vai lá. Esse evento vai ser um evento bem diferente, viu? A CIP teve uma ação, eu diria, ousada, assim, de chamar 3 palestrantes que vão falar sobre aspectos, eu diria, mais sutis, né? Não é um evento clássico de business. Então, eu vou falar sobre o líder que transforma, que precisa ser um ser que está em transformação. Então, tudo que a gente faz, obviamente, vem da gente, vem de como a gente está. Então, o líder que observa como está o seu mundo interno, como ele está, como é que está aí dentro, como é que está a experiência de ser tu aí dentro, porque é desse lugar que vai vir tudo que tu faz. Então, vou falar sobre autoconhecimento, sobre como autoconhecimento não é algo marginal para ser olhado de vez em quando, estar à margem, e sim algo central, principalmente nesse momento da humanidade. Então esse é o líder que transforma, é o líder que está em transformação. Eu, muito jovem, comecei uma trajetória assim, empreendedora no começo da internet no Brasil, nos anos 90, e minha vida foi se transformando. Eu tive várias vidas numa vida só. Então eu tive uma vida empresário, tecnologia nos anos 90, depois virei artista, comédia, com espetáculo no Netflix. E hoje em dia, a minha empresa, a gente tem se dedicado principalmente a fazer retiros de autoconhecimento para líderes. Então a gente bota um bocado de empresário, empresária, uns 30, 40, 4 dias no hotel e não falamos nada de negócios. Negócio meio diferente, mas super necessário. Já vamos para a 10ª edição e um monte de gente atrás. E outra coisa interessante que a gente faz hoje em dia, a gente faz retiros de silêncio. Acabou de ter agora, esse final de semana. A minha esposa que organiza. Pois é, as pessoas ficam com medo, as pessoas ficam assim, que história é essa? Silêncio, não vou aguentar não. O valor da escuta, né? 5 dias, junto um bocado de gente, fica no hotel, cala a boca, sem celular. E a proposta é ver se tu se aguenta. O povo dá conta de... Porque se tu não se aguenta, ninguém merece te aguentar, né, irmão? Ninguém merece quer que os outros te aguentem, se tu não se aguenta, oxê. Mas é interessante porque existe uma premissa, né, de que quanto mais barulho, quanto mais informação, eu vou ter ideias e tal. Isso está bem estabelecido, né, que para ter ideias tem que frequentar ambientes muito criativos e ambientes criativos normalmente são barulhentos, brainstorm, storm. E a gente traz uma perspectiva, a criatividade que vem do silêncio. A criatividade vem depois que tu se acalma, limpa a mente, e aí é como se as coisas viessem mais puras. Todos os grandes mestres da humanidade, espirituais, todos iam para o silêncio, todos, não tem um que não ia. Então é um convite e está sendo um grande sucesso, né? Pessoas que vêm lá das Faria Lima da vida, frenético, fritando, e passa lá 4, 5 dias em silêncio. E
é produtivo. Sai com um caderno cheio de anotações, de insights, de ideias, de coisas que nunca tinha pensado, porque vive no barulho. E as pessoas estão reclamando que tá muito... Ai, tô com muita coisa na cabeça, tô com muito barulho. E aí, quando tá com muito barulho, o que é que faz? Liga a TV. Mais barulho ainda. Doidice é essa? Não se cura barulho com barulho, se cura com silêncio. E não é nada novo, né, Murilo? Assim, o silêncio não é algo novo, né? O silêncio, na verdade, ele é o... Quando as pessoas falam assim, por favor, faz silêncio. Não tem como fazer silêncio, silêncio já é. Tu faz é barulho. Não se faz silêncio, silêncio já é. O silêncio é o que é. Aí em cima do silêncio ele bota barulho. Então o que pode fazer é, tira o barulho. Aí fica o quê? O silêncio. Então é algo que é meio, parece na contramão de tudo que a gente vê da velocidade, né? E não é sobre ser devagar. Então tem que fazer tudo devagar. Não, é sobre você estrategicamente desacelerar para poder acelerar direito. Porque não adianta, se tu tá indo em direção à ribanceira, é melhor ir rápido ou devagar? Devagar, oxi. Eu quero de cavalo, não de Ferrari. Tô indo pra ribanceira, é melhor devagar. Então, é desacelerar para ter mais clareza de para onde acelerar direito. Para não ficar feito doido. Agora, Murilo, tem uma coisa muito interessante, né? Até pela sua experiência, você falou que começou a internet, usou essa ferramenta que liga milhões e ao mesmo tempo não tem o pessoal, não está presente. E agora, na sua carreira, você está num outro passo artisticamente, que é se encontrando com pessoas. Sim. E você acaba de falar também que você tem um curso especial que as pessoas vão para o lugar se encontrar em silêncio. É o momento de a gente rever isso também, deixar um pouquinho essa... eu vou estar no meu particular e vou conversar aquele tempo na frente da tela, estar junto com as pessoas. Essa é a presença do líder também? Sim, o líder ele tem que estar muito atento dos seus barulhos internos para que os seus direcionamentos não venham desse barulho. Muitas vezes as pessoas falam, eu quero escalar a minha empresa, quero escalar para poder... Cuidado para não escalar a tua bagunça. Quando tu tá numa bagunça e tu quer escalar, não é hora de escalar não, primeiro organiza. Porque senão tu vai escalar isso. Vai escalar a tua confusão, vai escalar a tua dúvida. Não escala isso não, é responsabilidade de você garantir que você tá bem antes de escalar as coisas, né? Então, essa desacelerada é uma estratégia para poder, quando escalar, ter a responsabilidade de não escalar a tua bagunça. Agora é uma redescoberta, então, da escuta, né? Quando você fala do silêncio, a gente vai aprimorar a nossa escuta, a escuta interna, a escuta dos outros, a escuta do ambiente. Essa é uma grande demanda aí para quem realmente quer se tornar um líder. Tá cheio de curso de oratória, né? Mas de escutatória não tem, a turma só quer falar. Oxe, quem vai escutar esse povo todo que tá fazendo curso de oratória? Quem vai escutar esse povo? Verdade. Só ficar só falando, rapaz. E a escuta, assim... A escuta que a gente considera como normal, ela já é meio doida, né? Já é meio frenética, né? Porque a gente é acostumado a ter uma escuta assim que eu tô te escutando, tu estás falando, mas na verdade eu tô escutando também o meu comentário sobre o que tu estás falando. Tu estás falando aqui, eu tô te escutando, eu tô pensando, e tô escutando e tô falando eu mesmo, assim. Eita, isso eu já sei. Então, na verdade, tu não tá escutando tu, tá escutando tu e eu falando sobre o que tu tá falando. E ainda esperando a brecha para ver a hora que eu vou entrar. Então a gente não tá escutando na presença mesmo o outro, né? Tá escutando também tu falando. Isso, na verdade, é neurótico, mas é normal. O neurótico foi normalizado. Teria, vamos falar um pouquinho, né, da sua experiência, a sua vivência, né, aqui no nosso país, todo esse empenho que você teve, a questão artística também, que é muito peculiar, mas é essencial, né, para se tornar a pessoa que você é. E esse encontro de hoje à noite, que a gente promete aí para o público que estará presente. Boa tarde. Muito obrigada, boa tarde, obrigada aqui pelo convite. Estou muito animada para o encontro de hoje. De fato, o que venho trazer aqui, ele é o resultado de uma jornada pessoal que transborda em grandes projetos de transformação cultural em grandes empresas. Hoje eu sou facilitadora de diálogos e trabalho com grandes empresas do Brasil e do mundo em relação à área de diálogos e como parar de temermos e evitarmos os conflitos. Como a gente não se instaurar na harmonia artificial e podermos tornar conversas tão claras ao ponto de que clareza
vira uma linguagem de cuidado, de afeto, de dizer eu me importo com o nosso vínculo, com a nossa relação, e é por isso que abre um espaço para dizer exatamente o que se passa pela minha cabeça, que eu não digo na sua frente, mas que eu digo no corredor, né? Então podemos trazer e resolver muitas coisas, porque neste momento, num momento de tanta transformação tecnológica, onde entra a era de inteligência artificial, estamos sendo convidados a deixar de agirmos como máquinas, porque tudo que nós façamos como máquina é feito muito melhor pelas máquinas. Agora, a nossa frequência é outra. Enquanto as máquinas aceleram os processos, nós precisamos desacelerar, porque empatia, conexão, clareza, presença, confiança, ela não é feita em velocidade 2.0. Ela é feita com muito mais cuidado, presença, desacelerar, para desenvolver assim as habilidades humanas. Porque ao final, empresas cheias de tecnologia, elas seguem lideradas por pessoas que, se não confiarem entre si, que se não tiverem conversas claras, de nada servirá. A minha jornada vem de... Hoje eu sou facilitadora de diálogo e mediadora de conflitos, mas 20 anos atrás, quando eu cheguei no Brasil, eu era conhecida como peruana barraqueira, assim. Então, conheço os conflitos de dentro para fora, e minha transformação, ela veio de uma forma, o ponto de virada, de uma forma muito peculiar, como sendo estátua viva por mais de 11.000 horas no centro de São Paulo. Então, das brigas, do caos, do ruído, eu fui convidada para o silêncio. E do silêncio, convidada para a palavra, trabalhar com diálogos, comunicação, num processo que precisou primeiro silenciar meu ruído interno, para depois, de um lugar de presença, poder entrar a um lugar de conexão. E assim podermos ter diálogos que nos transformam, que nos conectam e até mesmo nos curam. Eu acho que, como toda jornada humana que não é tão planejada, como este mundo complexo, onde muitas coisas imprevisíveis acontecem, eu me sinto muito grata de o meu caminho, de uma forma não linear, ter me levado exatamente para isto. Porque eu acredito que, de entre tantas possibilidades, o motivo principal de eu ter me conectado tanto com o tema da palavra, da comunicação empática, dos diálogos que curam, é porque eu vivia uma história onde as palavras me fragmentaram, me machucaram. Não à toa eu fugi de casa com meus 3 irmãos mais novos quando ainda eu era uma adolescente. Então, dentro de casa, as pessoas que precisavam cuidar de mim eram que mais nos machucavam. Então, as palavras eram muito violentas. Transformam. Elas me fragmentaram. Então, a partir do silêncio, da presença e logo depois do diálogo, essas partes foram reconstituídas dentro de mim. Eu trabalho com palavras que podem curar vínculos e relacionamentos, porque eu sei exatamente o que é capaz de fazer uma comunicação violenta. Então, para mim, entender que toda a minha jornada e até os desafios que eu passei, elas estão a serviço de que hoje possa ter mais empatia e conexão para ajudar as pessoas a passar por uma grande jornada de transformação. Para mim é uma honra. Hoje eu sou mentora de CEOs de algumas das maiores empresas do Brasil. E eles vivem isso, chegaram ao topo das suas carreiras, não tem mais onde subir, mas estão totalmente fragmentados, inclusive sabendo fazer um monte de estratégia, mas não dando conta de se conectar e dizer um te amo para os filhos. Uma comunicação que gera medo aos colaboradores. E agora percebem, num momento de tanta era digital, tecnológica e artificial, que é o momento de se tornar ainda muito mais humanos, porque isso não será substituído pelas máquinas. Tânia, vamos falar um pouquinho também da questão artística, né? Você muda de país, vem ao Brasil e traz com você uma arte que você domina. Fala um pouquinho essa transformação na sua vida com a arte, né? Fazer a estátua viva, a vitrine viva, né? No centro de São Paulo, no meio do caos, se manter ali, né? Preparada para aquilo, para exercer essa questão artística, mas sem sombra de dúvida prestando atenção no seu entorno. Fala um pouquinho quanto é importante a arte na sua vida. Para mim ela foi como é a palavra? Descerar. Tirar. Importante. Fundamental. É total. E ela foi muito importante para minha vida porque ela me fragmentou e ao mesmo tempo ela me curou. Porque na minha casa, na infância, a arte era proibida em minha casa.
Meu pai foi um artista frustrado que nunca conseguiu sustentar a família com a venda dos quadros que ele fazia. Então ele me proibia de fazer qualquer tipo de arte. Não comprava lápis de cor, eu era proibida de fazer qualquer coisa. E toda coisa que eu fazia na infância, que eu amava, era tudo escondida. Então desde pequena eu sonhava em ser artista de rua. Porque eu falava assim, já que meu pai não quer, eu não posso estar num teatro, ou no cinema, ou na TV. Mas se eu for uma artista de rua, ele nunca vai descobrir um sonho inocente de infância. Eu sonhava com isso. Cada vez que ele me via fazer algum tipo de arte, ele me botava de castigo. Curiosamente, o castigo que ele mais fazia quando eu era criança era me deixar no canto da sala, olhando para a parede, em cima de um banquinho, estática, parada, sem falar, sem comer, sem me movimentar. Quando eu cheguei no Brasil, eu não sabia fazer estátua viva, né? Na verdade, sabia e não sabia que sabia. Eu vim vendendo quadros, mas como naquela época eu era barraqueira e um fiscal falou para mim, você não pode vender seus quadros, eu comecei a brigar com ele e ele levou todo o meu material. Eu estava sem nada para sobreviver, eu e meu filho, pouco dinheiro no bolso. E aí eu vi pela primeira vez um homem prateado em cima de um banquinho, que ao se movimentar, as pessoas entregavam moedinhas. Eu falei, meu Deus, nem precisa falar português, eu não sabia falar idioma, então foi maravilhoso. Só que ao mesmo tempo, muito enigmaticamente revelador, o fato de que meu pai, que não queria que fosse artista, foi o que mais me preparou para exercer a arte que mais iria transformar minha vida. Então ali já vem um ponto de virada muito grande, porque a pessoa que eu mais temia e até mesmo que mais criava mágoa pela forma como tinha se relacionado comigo na minha infância, sem justificar tudo que ele fez, eu passei a honrar todo o legado que ele me deixou, mesmo inconscientemente, porque a estátua viva foi um marco. De outra forma, eu não consigo ver como eu teria sido convidada por 11.815 horas a ficar estática em silêncio no meio do caos, abrir uma porta de presença e entender tudo que havia dentro de mim, todo o caos que havia dentro de mim. E ao perceber tudo isso, todas as feridas que haviam dentro de mim e tantas conversas do meu pai que tinham se internalizado ao ponto de achar que era minha própria voz, eu não teria passado por uma transformação que logo, depois de alguns anos, teria se tornado o desejo de me conectar comigo mesma, com os outros e fazer uma referência, uma nova forma de trazer comunicação a serviço dos diálogos, dos vínculos e dos relacionamentos. A palestra é Conectando Gerações, né? O resto do título ficou pomposo porque é para chamar o pessoal, mas assim, o que eu foco é em conectar gerações, porque eu estudo para valer a geração Z desde que ela surgiu. Agora eu estudo a alfa, estou estudando a beta, né? E eu falo coisas lá atrás que me chamavam de louco, né? Você deve ter visto coisas minhas lá atrás, né? E parecia piada de palestra. Não, eram mudanças comportamentais que eu via muito fortes, que eu digo, olha, lá na frente vai ter problema no ambiente de trabalho, vai ter problema com a autoridade, porque eu vi que tinha uma geração feita de um outro material. E agora eu saio de louco para vidente. Então, nós vamos ter que conectar as gerações. Senão, logo ali na frente, nós vamos para Mad Max. A gente tinha que cuidar das relações, né? As mudanças de gestão, de liderança em função das novas gerações, a gente tinha que ter cuidado disso lá 10, 15 anos atrás, né? Porque já está vindo uma segunda leva de gente que eu digo, feita de outro material. A geração Z é a primeira geração 100% digital, 100% com telas, que não brincou na rua, né? Os próprios millennials que estão aí com 20 e muitos, 30 e poucos, é uma geração que ainda brincou na rua, tá? Então assim, toda essa geração, e principalmente a geração Z, que muitos começaram a trabalhar em estágios online, porque estavam confinados. Então, assim, é óbvio que vai ser um outro ambiente de trabalho. E é óbvio que nós todos, não só as novas gerações, nós todos estamos com sequelas de pandemia que ninguém superou ainda, tá? É tipo um pós-guerra, né? E estamos com esse fosso geracional de choque de gerações que nós vamos precisar, mais do que psicólogos ou psiquiatras dentro da empresa, que a gente se converse. Então, eu bato na tecla, a gente vai ter que se entender, As novas gerações vão ter que entender por que a gente é assim, que não é à toa que a gente tem esses defeitos, essas manias, e nós vamos ter que entender por que eles têm esses pleitos, essas demandas diferentes, de que quando a gente tinha essa idade, porque o mundo é outro completamente diferente. Então, assim, não me surpreende essa exigência. Eu só acho que fica tudo nas costas das empresas, eu acho que é um fardo pesado demais. As coisas têm que ser começadas feitas dentro de casa.
E os pais estão dando pouca atenção para os filhos, estão sempre nas telas. Aí dizem para o filho, não fica tanto no computador, meu filho, mas o cara fica no computador há muito tempo. Aí na sala de aula tem que ter um outro tipo de sala de aula, porque é um outro tipo de gente que está na sala de aula. Então, eu acho que é tudo estourando nas empresas. Eu acho que a coisa tem que ser feita lá atrás. É uma reforma, então, educacional, uma reforma familiar para o entendimento melhor. Sim. E aí, aproveitando essa oportunidade sua, vamos prever aí como é que vai ser o futuro. A gente retoma novamente essa questão desde o brincar na rua, do social, de estar junto, para a gente começar a se transformar de novo? Eu sou um otimista, tá? Eu sempre falo nas palestras, nós estamos na adolescência do futuro. Nós ainda estamos com o pé no século XX, que eu gosto de mostrar o braço na vertical, assim, na palestra. Nós estamos vivendo aí sob o signo do século XX, que era vertical, a gente olhava de baixo para cima para a autoridade, né? E nós já estamos com os 2 pés enfiados no século XXI. Eu adoro falar isso, né? Que se é um pé no século XX e os 2 não fecham. Mas eu sou de humanas, então pode, tá? Mas a gente já está com os 2 pés enfiados no século XXI, que é totalmente horizontal, que a pessoa não olha para a autoridade de baixo para cima. Então, assim, nós vamos ter que se entender. Eu estou pregando isso agora, meu mantra. A gente vai ter que se entender antes que fique mais complicado, tá? Porque, assim, tem aí uma nova geração que eu já acho que é de outra era, que é a geração beta, tá? Que ela vai conversar menos com a gente. Ela já é híbrida, ela vai falar mais com máquinas e com outros sistemas inteligentes e não só com humanos. E já estou falando demais, vou falar mais uma coisa. Já tem crianças da geração beta que a primeira palavra que ela fala não é mamamã, né? Porque mamã foi inventado pelas mães das cavernas, né? Que o pai estava caçando mamute, ela falava, mamã, sou eu, né? Não estão mais falando mamã nem papá, estão falando Google e Lex, de Alexa e Google. Então, assim, são seres de outra era. Nós vamos ter que estudar eles rapidamente para se adaptar e adaptar nossas estruturas para eles, porque, assim, já estamos numa nova era. Daqui 20 anos a gente vai olhar para trás e dizer, já tinha começado lá. Mas não dá para ser chefe, professor, pai, como eram com a gente, né? E a gente não pode dizer, quando tinha a sua idade, quando eu tinha a idade dos caras, 20 anos, tinha 4 canais de TV e a gente jogava futebol na rua, tirava as goleirinhas pro ônibus passar, né? Não é a mesma coisa. Eu acho que nós estamos num choque semelhante à era hippie, tá? Eu era vivo, né? Eu me vestia de hippie, né? Eu queria ser hippie, mas, assim, aquele choque de estética, né? Cabelo. Não tinha piercing, mas agora tem o cabelo roxo, né? Tem o piercing, tem o raspado aqui do lado, né? Tem a roupa, a gíria, por exemplo, o pessoal se incomoda. Eu me incomodo quando o pessoal fala tipo demais, a cada 3 palavras, tipo assim, tipo. Mas a gente falava sacou, mora, cara, bicho, sabe? Então, assim, mas foi revolucionário os hippies. E eu acho que nós estamos vivendo hoje uma época semelhante, de um choque muito forte, de não entendimento. E eu acho que a gente vai ter que se entender. Estamos aqui com o Maurício, presidente da CIP. Chegou uma grande data, né? Então, esperada essa grande reunião, esse grande encontro. E claro que nós da imprensa estamos aqui junto com os palestrantes. Grande expectativa para hoje, né? Mas eu estou sabendo que o teatro já está tudo preparado para receber esse grande público que vem, né? Obrigado pela presença. Na verdade, é uma honra enorme, né? 19º Congresso Empresarial, é uma história a ser construída. Eu acho que muitos temas relevantes passaram por esse congresso da CIP, que foi construindo um pouco da cultura, da história e do empreendedorismo de Piracicaba. Se você resgatar desde o primeiro congresso até hoje, a evolução foi enorme. Desde, como você falou, na preparação do teatro, na estrutura, mas eu acho que mais o conteúdo que a gente vem atualizando, e cada congresso é uma experiência nova, é um crescimento que constrói, tanto para a CIP e também para as pessoas que participam. Hoje nós trabalhamos o tema de liderança, e a liderança é, lógico, caminhar para o futuro, para a tecnologia, mas o principal de tudo isso é a pessoa. Independente do produto, do serviço, do tamanho da empresa, eu acho que tem o pessoal humano interno e principalmente o cliente. Então as relações humanas são fundamentais. E nada mais nesse momento atual que nós estamos cercados por tecnologia, as pessoas se isolando cada vez mais. Então essa parte emocional, tanto da pessoa física como da empresa, é muito importante. Então o tema foi muito bem estudado,
Eu queria parabenizar toda a equipe da CIP, do Inova CIP, porque a gente decidiu esse tema pensando no nosso associado, melhorando as pessoas, ser melhores as empresas, melhorando as empresas, ser melhor a qualidade de vida na cidade, renda e vai criando uma onda de possibilidades infinitas. Maurício, os palestrantes que nós conversamos agora, tivemos a oportunidade, eles destacaram o quanto é importante estar presente, né? A prática do ouvir, mas sem sombra de dúvida, estar presente na empresa, para se tornar um líder, você tem que estar presente. E a CIP faz isso há muito tempo, né? Ela está presente junto com os empresários, está presente para a cidade e trazer esses palestrantes em meio ao que eles falaram. Nós estamos vendo a tecnologia, né? E como a Tânia falou, a gente nunca vai superar a máquina, mas a máquina jamais vai superar todos nós. Então, por isso tem que ter o valor do ser humano, né? Esse é o ponto crucial hoje da CIP, de olhar para esses novos líderes, né? Exatamente. É fundamental essa colocação sua, porque, vamos supor assim, um material esportivo. Você tem ele para você melhorar a sua performance. É isso a tecnologia dentro da empresa, é isso a inovação dentro da empresa. Mas quem utiliza, quem faz a diferença são as pessoas. Então, tudo que vem são ferramentas para ajudar a gente a ser melhor. Horas a gente usa isso a nosso favor e horas a gente apavora. A gente se apavora com tudo que está acontecendo e eu acho que isso aí também é natural. Mas o importante é todo mundo ir buscando um pouquinho desse conhecimento para facilitar. Não precisa conhecer tudo de toda maneira, porque é muitas informações. E isso pressiona todo mundo, nós como pessoa física e como empresário. Mas a gente participando e pegando pinceladas de coisa boa, você pinta um quadro legal. Parabéns, expectativa então. Mais tarde estaremos lá no teatro, casa lotada, aliás, destacando isso, né? Casa cheia, ingressos esgotados. Fechamos ingressos por volta das 11 horas da manhã. A gente fica muito feliz que a cidade comprou a ideia, né? Está presente, um dia agradável e espero que seja uma experiência única na vida de cada um de nós. É isso aí, agora você acompanha as imagens direto do Congresso. Vamos para lá. A pessoa do lado diz: você é um vencedor. Eu não suporto isso, tá? Ninguém vai abraçar ninguém. Inclusive, eles ganham um cachê mais alto do que eu, se fazem essas coisas. Agora todo mundo dá as mãos e grita para superar, não sei o que lá. Não vai ter nada disso, não vou chamar ninguém aqui no palco, não vou apontar para ninguém. Palestra além de provocar separações, provoca controle da natalidade. Em janeiro, né? Você vai para Piracicaba, né? Eu vou. Estamos aqui. Foi entregue algum conteúdo para vocês? Vocês querem abraçar? Continuar? Essa da abração foi ótima. Artificial trouxe tanta aceleração nos processos e na eficiência. Parece se tornar obsoleta porque tentamos nos comunicar com um mundo que mudou tanto e, como trouxe o dado, as gerações mudaram tanto, nos comunicar diante de um mundo que mudou tanto, de uma forma de comunicação de 20 anos atrás. Do jeito que eu reconheço, que eu já conheço, que eu já fiz, que eu sei como é que é. E aí corta-se a oportunidade de utilizar o músculo da imaginação, que
cria novas realidades. Encontrei também aqui no intervalo das palestras, quero saber de você, se você já veio em outras edições e o que está achando do Congresso Empresarial da CIP. Tudo bem? Boa noite, Thaís. Tudo jóia, boa noite. Eu estou muito surpresa, né, com o evento, é a minha primeira vez aqui. E assim, com a qualidade das palestras, das discussões, e fiquei super sensibilizada com a palestra do Dado. Que fala, né, das gerações, de como as coisas estão mudando, a gente está vivendo várias gerações em paralelo e também da conversa sobre mulheres, da parte, né, que ele trouxe ali de que as mulheres procuram agregar, convergir, né, que as mulheres não fazem guerra e que eu acho que a gente está vindo realmente nessa pegada de conectar as pessoas, de tentar simplificar, né, de deixar a conexão acontecer para que os conflitos se resolvam de uma maneira cada vez mais leve e mais produtiva no final das contas, né? Como secretária, eu tenho que garantir, né, ou pelo menos estar preocupada, né, com essa evolução dos negócios, né, de prosperidade. E para ter prosperidade, a gente tem que garantir que os conflitos sejam cada vez menores. E o que você está achando, Thaís, desse network, desse espaço aqui que a CIP também preparou, né, com alguns estandes? Claro, tem uns quitutes para a gente degustar, mas tem uma interação muito bacana também. O que você está achando desse espaço aqui? Eu achei super legal, encontrei um monte de gente que eu não via há muito tempo, né? Então, pessoas de diversos lugares que eu conheci em várias fases da vida, né? Tô achando incrível e tô super animada ali com o DJ depois que acabar a última palestra pra gente vir aqui continuar esse bate-papo. Doutor Carlos, mais um congresso empresarial nessa parceria que é de longa data, muito longeva e muito produtiva também. Tudo bom, doutor Carlos? Boa noite, como vai? Boa noite, Maria, telespectadores de Piracicaba agora. Neto, um abraço para você. Realmente estamos aqui hoje nesse 19º Congresso Empresarial da CIP, né, que a Unimed é uma grande parceira, uma patrocinadora, uma das patrocinadoras desse congresso, que traz para nós muita satisfação, né, agradecer aqui toda a Unimed, nós viemos aqui, toda a diretoria, nós temos mais conselheiros, todos para vir assistir essas 3 palestras de suma importância, principalmente nessa transformação desse mundo digital agora, no século XXI, esse conflito de gerações que está ocorrendo agora, né? Como mesmo foi falado na primeira palestra, pelo Dado, né? Eu tinha assistido essa palestra do Dado já lá no sul, em Florianópolis, e gostei muito da palestra lá, e hoje ele trouxe uma outra, acrescentou mais alguns detalhes. Então, eu acho que é importante, todo mundo deve estar gostando, adorando, Piracicaba merece isso aí. É isso. E aqui a gente está no intervalo aqui das palestras, né? E a Unimed está com stand, inclusive oferecendo serviços ali, né? De massagem, atendimento também. Isso também está sendo muito bacana, né, doutor Carlos? Muito, evidentemente. Você vê, a cidade parece que se mobiliza para esse congresso, você vê. O teatro está lotado, super interessado nas palestras, né? Se percebe que estão interagindo pelo olhar, você percebe das pessoas essa interação, essa conexão com os palestrantes, mostrando que realmente nós teremos que nos transformar, a nossa geração, a minha, né? Temos que nos transformar, nos adaptarmos à geração de que essa geração Z, mesmo a Y, né? São 3 gerações muito conflitantes, porque eu que nasci na década de 50, né? 50, vivi os anos 60, 70, o país era completamente primitivo, né, comparando com hoje, né? Depois a geração que nasceu nos anos 80 já pegou um pouco de mudanças, né, nuances que estão hoje com 40 e poucos, 40 anos, 45 anos de idade. Mas a geração dos anos 2000, isso é, né, os anos 90, principalmente 2000, é incomparável, né? E realmente, como o Levisão falou, a geração Y está vivendo a adolescência, né, até os 40, 45 anos de idade, e nós, na parte dos 60, temos que voltar, nos adaptarmos à geração, né, temos que tentar um pouco de adolescência também.
né? Então eu achei muito interessante as colocações dele, gostei muito da palestra e dela, né? Da Tânia Mujica, eu achei interessante pelo fato de que eu vivo isso daí diariamente na Unimed. As minhas relações, os colaboradores, né, conexão com eles, né, o grau de independência e autonomia que eu vou dando no decorrer do tempo, do aprendizado, entendeu? Então nós fizemos um cálculo aqui, nós estamos no grau 4, 5, não estamos no 7, que ela falou que eu quis chegar no 7. Doutor Carlos, muito obrigada, parabéns, né? Porque a gente sabe que a Unimed faz parte também, né, desse sucesso do Congresso Empresarial e que tem a vida longa. O ano que vem, 2 décadas de congresso, hein? Exatamente, são 2 décadas. Com certeza estaremos aqui novamente e eu agradeço muito por proporcionar isso aí para a nossa cidade. Piracicaba merece e precisa também disso. Um abraço a todos aí. Abraço. Boa noite, meu povo maravilhoso. Aqui no intervalo de uma palestra em outra, né, vou conversar com o Felipe, que veio de fora, né, especialmente para assistir o Congresso Empresarial. Felipe, como é que está sendo essa experiência? Me fala aí, da onde você veio também? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, legal, é um baita de um evento, né? Eu tô vindo, na verdade, da divisa com a Argentina, no Rio Grande do Sul. Morei no Rio Grande do Sul desde 2006, voltando agora para Terrinha, em Piracicaba. Mas é um evento muito legal, principalmente pela essa questão das conexões, né? Então, é muito carinhoso, do mesmo jeito que é muito forte essa palavra da conexão, porque realmente você consegue, através dela, independente do ramo, fazer com que as pessoas entendam mais do que a gente está envolvido, né? Eu estou no agronegócio, mas quando a gente está falando de conexão, eu posso perfeitamente conversar com alguém da indústria. Então, eu acho que é muito legal esse tipo de evento e traz muito valor, né? As 2 primeiras palestras sensacionais, e a gente tenta pegar qualquer insight desse para jogar para dentro do nosso negócio. Então, eu vivo do boi. Que não tem nenhum boi aqui, mas o que tem é o conceito por trás de todos os negócios. Eu acho que isso é muito bacana. Já participou de outras edições do Congresso Empresarial da CIP ou essa é a primeira vez? Não, essa foi a primeira vez. O Thiago Salgado é um amigão meu de muito tempo atrás. Ele falou, cara, você tem que vir exatamente por causa disso. Então, eventos como esse, eles devem perdurar, né? As pessoas trazem muita energia, além de conhecimento. E eu sempre falo que não tem nada mais valioso do que o conhecimento, né? Então acho que talvez esse é o insumo mais importante que a gente possa colocar no nosso negócio. E é por isso que eu estou aqui. Tiago, agora a gente já pode falar que mais um congresso da CIP finalizado com sucesso. Já vamos começar falando dessa plateia que a gente está vendo nas imagens aí. Um teatro lotado em plena terça-feira de chuva. Tiago, tudo bem? Tudo jóia. Bom, eu estou muito feliz. São 600 pessoas que vieram aqui hoje refletir um pouco sobre o papel de liderança, como é que a gente impacta as pessoas, as empresas, a nossa região. Para esse evento aqui acontecer, foi muita coisa que precisou acontecer antes, né? Então eu tenho que agradecer toda uma equipe que participou, produção, comunicação, são os parceiros, né? Então, assim, participar de um evento como esse, eu acho que é o papel que uma associação tem que fazer, né? De trazer esses temas para a gente realmente ter lideranças melhores, para a gente provocar empresas melhores e a nossa região melhor. Eu acho que é por aí. E como você disse, né, antes de acontecer esse evento aqui, tem muita preparação e a gente já começa pensando na edição de 20 anos do Congresso Empresarial, né, Tiago? O trabalho já começa amanhã, não é mesmo? Já começa amanhã e já começa uma provocação, né? E se a gente fizer diferente? E se a gente melhorar, né? E a gente tem toda a razão. Eu acho que agora a gente começa a discutir quais são os próximos temas, como que a gente faz, quais são os aprendizados que a gente poderia ter feito melhor. Acho que sempre dá para a gente fazer melhor alguma coisa, né?
Mas o ponto é que cada vez mais esse evento, ele se concretiza, ele se consolida como o maior evento voltado para a liderança da nossa região. E as pessoas já tenho certeza que saem daqui já curiosas de como vai ser o próximo, né? Espero estar junto aqui de novo. Congresso Empresarial da CIP, parabéns, o 19º, né? Com muitas pessoas e muito bacana, assim, não só a cidade de Piracicaba, mas pessoas que são empresários aqui, as cidades próximas, até gente que veio de fora, né? De longe participar também. Aí te dá, começa a compreender o quanto é potente esse congresso da CIP, né? Os palestrantes deram um show de entendimento, né? E principalmente focado na liderança, né? Que o líder, ele vai se fazendo, ele vai se construindo, isso é muito importante. E as relações pessoais, a CIP sempre inovando, tecnologia sim, presente, disponível, entendendo a tecnologia, mas entendendo também que as relações humanas são necessárias no comércio e, obviamente, na nossa sociedade. Parabéns a toda a diretoria da ACIP!